Doma é a base de tudo. Ou você tem, ou você não tem. Ou você vai perder tempo na doma, ou você vai perder tempo no treinamento. Não tem como fugir. Perder tempo no treinamento, eu quero dizer assim, no treinamento a gente já deveria estar treinando coisas para aquela função específica que você vai exercer no cavalo, né? E aí, ao invés de você estar fazendo aquilo, você vai ter que voltar e trabalhar coisas que deveriam estar já bem resolvidas na fase de doma, né? Não tem muito como você fugir disso. Doma é a base. Ou você tem ou você não tem. É ela que vai abrir tanto a parte emocional, física e mental do animal para tudo que vem dali para frente. Vou contar uma passagem para vocês de um grande treinador e amigo que eu passei por ele e foi uma fonte que eu bebi e passei um tempo na casa dele, isso há muito tempo atrás. E aquilo tudo me serviu por muito tempo, mas ao longo dos anos eu fui bebendo de outras fontes e achando e encontrando meu estilo próprio. E numa oportunidade ele veio aqui, né? E aí viu o trabalho que eu estava fazendo, tal, e aí ele me criticou, falou: "Poxa, mas quando você seguia a minha escola, em um mês você já estava fazendo um monte de coisa, né?" E aí nessa oportunidade, inclusive, ele veio com um cavalo que estava bem no comecinho de doma e eu tinha alguns animais que estavam no comecinho de doma. E ele falou: "Aí, ó, esse meu cavalo com um mês já faz um monte de coisa." Esse monte de coisa era esbarrar, esbarrar assim, né? Esbarrar comprido, né? Não era um esbarro bonito, mas era um esbarro comprido. Girava, espinava, galopava, trocava de mão, fazia um monte de coisa. Isso tudo num cavalo que estava talvez com um pouquinho mais de um mês. E aí ele olhou para os meus e falou: "Nossa, mas com um mês tem animal que você nem montou ainda." Só que ele começou e tal, e me apertar e não sei o que e tal. E eu fiquei com aquilo na cabeça e eu falei: "Ó, meu amigo, vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse mesmo cavalo que com um mês está fazendo um monte de coisa, e aí vamos escolher um dos meus aqui depois de um ano. E aí vamos ver o seu cavalo, né? Que com um mês hoje já está fazendo um monte de coisa. E o meu com um mês eu nem montei. Mas vamos ver depois de um ano como que vai estar um e como que vai estar outro." Enfim, ele foi embora, a vida continuou, a gente acabou ali se afastando um pouco, né? Porque de certa forma ficou um clima meio ruim. Só que eu não esqueci aquilo, né? E depois de um ano, eu fui atrás dele, liguei para ele tudo e perguntei daquele animal. Ele desfez a conversa: "Não, nem lembro, é tanto cavalo que passa aqui em casa e não sei o que, nem lembro desse cavalo, tudo." Mas eu tinha contato com os cocheiros dele e acabei perguntando, né, pros meninos. E os meninos falaram: "Não, ixi, aquele cavalo lá correu umas provas de doma ali e aqui e acabou dando problema no cavalo, tá numas fazendas aqui vizinha, vendeu barato o cavalo." O cavalo ficou meio doido. Enfim, e aí eu fiz questão de falar de novo com ele: "Ó, companheiro, e aí? Você falou que não lembrava do cavalo, cadê o cavalo?" Né? E aí eu quero te mostrar agora aquele meu com um ano. Mas enfim, a ideia de eu contar essa história é uma coisa que marca e eu uso essa história para conversar muitas vezes com os nossos alunos, porque a questão do tempo nem sempre e nunca é, na verdade, a mais importante. O mais importante é o que você está construindo no seu animal. Então, não é porque você está esbarrando um cavalo em um mês de doma que aquele cavalo está pronto para fazer aquilo, né? E muitas vezes, se não der um problema no físico, ou seja, alguma lesão, dá um problema na outra parte. Esse cavalo às vezes está recebendo uma pressão que ele não está pronto para receber, ele não tem maturidade ainda, né? Emocional e mental para estar dentro daquela pressão. E isso vai fazer o quê? Vai encurtar a vida desse animal que podia ter muitos anos de alta performance. Então é como aconteceu nesse caso com esse companheiro aí, que é um cara que eu admiro e tudo, nem vou citar nome porque ele deve estar me assistindo aí. Mas é isso. Em um mês ele fazia um monte de coisa e eu não tinha nem montado, mas eu estava construindo uma base sim que é sólida, que não trinca lá na frente, para depois ir construindo e amadurecendo esse animal com leveza, com entendimento, né? E evoluindo, progredindo, né? Colocando moldura, colocando velocidade em cada coisa, em cada manobra, em cada função, em cada exercício, mas preparando esse tripé, né?
físico, emocional e mental, na minha opinião, eles têm que andar junto. Não adianta você fazer um monte de coisa num animal, num potro, colocar uma pressão boa nele, ah, mas ele já faz, tá bom, ele já faz, mas lá na frente alguma coisa vai trincar aí. É isso aí.